Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum e meditaremos o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Conta Jesus, no Evangelho de hoje, a tão conhecida parábola do semeador. Começa ele dizendo: um semeador saiu a semear. Em primeiro lugar, este semeador é o próprio Deus ou o próprio Jesus, e a semente é a graça ou a palavra dele que nos é necessária para o nosso crescimento espiritual e para a nossa salvação. E ele, Jesus, é um semeador diferente de todos os outros. Ele não faz distinção do terreno em que vai semear. A todos, indistintamente, ele dá a sua graça, faz ouvir a sua palavra. Como diz São Paulo na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então todos recebem uma mesma graça suficiente para a conversão e a salvação. Deus não faz distinção de ninguém, como está em Atos 10, 34. Mas então por que nem todos se convertem e nem todos se salvam? A resposta está mais adiante quando Jesus fala dos diferentes tipos de terreno nos quais a semente semeada caiu. Diz ele: enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, outras sementes caíram em terreno pedregoso, outras caíram no meio dos espinhos e outras sementes, porém, caíram em terra boa. Portanto, de modo igual, Deus dá a sua graça para a conversão e a salvação de todos, mas nem todos a acolhem da mesma forma. E isso é evidenciado aqui na parábola, como nós falamos, pelos tipos de terreno onde a semente cai. E esse terreno é o coração humano que deve acolher a graça divina que nos vem especialmente pela palavra e pelos sacramentos. E hoje, então, o Senhor nos convida a um exame de consciência. Que tipo de terreno é o nosso coração? A graça do Senhor sempre vem, mas como nós a estamos recebendo? Meditemos então sobre cada um dos tipos de caminho sobre os quais a semente caiu. Primeiro diz Jesus que as sementes caíram à beira do caminho. O que isso significa? Significa que a semente aí caiu, a palavra, a graça de Deus, no coração distraído e disperso, e que por isso não compreende a palavra e nem a acolhe. Nós precisamos sempre nos fazer essa pergunta: onde estou quando rezo ou ouço a palavra de Deus? Quantos de nós temos um coração fragmentado em 1000 pedaços dispersos? Não nos doamos por inteiro na escuta da palavra do Senhor, fragmentamos nossa atenção e por isso quase nada retemos ou compreendemos daquilo que Jesus quer nos ensinar. Em cada Santa Missa, em cada momento de oração, o Senhor está totalmente presente para nós. E nós estamos totalmente presentes para Ele? Ou estamos dispersos com a atenção do coração voltada para uma multiplicidade de coisas? Não prestamos atenção na palavra pregada. Dizemos as orações só da boca para fora e não pensamos naquilo que dizemos. Ouçamos o que o Senhor nos diz sobre isso em Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E ainda
no capítulo 6, versículo 21, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O segundo tipo de terreno é o pedregoso, ou seja, aquele que não tem raiz e por isso não resiste ao sofrimento. Os corações com este tipo de terreno são aqueles que até ouvem bem a palavra de Deus, até recebem bem a princípio a graça do Senhor, se entusiasmam no início, começam a servir a Deus, a ir à igreja, são disponíveis para tudo, mas quando vem uma dificuldade, um sofrimento, logo desistem. São aqueles que vivem uma fé baseada em sentimentos, enquanto sentem emoções, se animam para rezar, para buscar a Deus, mas quando nada sentem, abandonam tudo. Vão para a igreja não para adorar e buscar a Deus, mas para buscar emoções e consolações sensíveis. Possuem, portanto, uma fé superficial, sem raízes, que qualquer sofrimento ou dificuldade derruba. Para estes, diz o Senhor em Oséias 6,4: o vosso amor é como o orvalho da manhã, como o orvalho que cedo desaparece. E o terceiro tipo de terreno é o espinhoso. É aquele que sufoca a palavra, a graça de Deus, pelo excesso de preocupações mundanas. São os materialistas, os avarentos, os preguiçosos, vivem distraídos e preocupados com essa vida. Querem uma vida boa e cheia de prazer a todo custo. Por isso vivem em busca de bens materiais, de divertimentos mundanos, de bem-estar físico, e assim o espaço que deveria ser para Deus e as realidades espirituais é mínimo e é sufocado pela ânsia do bem-estar, seja físico, seja material. E para estes, diz o Senhor em Mateus 8,36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E em 6,33 diz também: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E no capítulo 6, versículo 24 ainda de Mateus, o Senhor diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E o quarto terreno, onde a semente pode cair, é a terra boa, ou seja, é aquele coração que ouve com atenção a palavra do Senhor, que resiste aos sofrimentos e não busca ao Senhor simplesmente movido por sentimentos. E por fim, é aquele que tem como principal foco de sua vida não os prazeres e não os bens materiais, mas a Deus e a sua salvação. Para estes, diz o Senhor em Mateus 7,25, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, meus irmãos, que tipo de terreno é o nosso coração? Sejamos então nós terra boa, para que a semente da palavra do Senhor, para que a sua graça frutifiquem em nossa vida, e seremos terra boa na medida em que nos colocarmos com atenção e reverência diante do Senhor e de sua palavra, em que formos fortes na dor e soubermos transformar nossos sofrimentos em amor, e em que nos desapegarmos do bem-estar físico e material. Deste modo,
veremos frutos abundantes em nossa vida de fé e chegaremos com certeza à salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.